mais um vlogzinho começando de leituras. Gente, assim, eu começo esses vlogs com muitos planos. Muitos tipo assim, ai meu Deus, porque eu quero ler esse primeiro, ler aquele primeiro, dar prioridade pra isso, finalizar uma série, sei lá o quê. E daí eu não faço nada. Eu fujo do plano, eu fujo de tudo. Mas eu queria dizer que eu estou lendo o terceiro livro de uma série que eu gostaria muito de tentar terminar, porque eu acho que ela já tá finalizada, então eu gostaria muito de terminar neste vlog ela, porque se eu vou procrastinando, eu começo a esquecer as coisas. Sendo que eu tive que reler a minha resenha do primeiro e do segundo livro, tive que, tipo assim, ver outras resenhas das outras pessoas pra, tipo assim, meu Deus, lembrar o que aconteceu. E daí eu acabei lembrando, entendeu? Só que, né, eu quero arrumar direito isso, sabe? Que se chama... a série se chama Mad Accounts, da Michelle Notaro. E o terceiro livro que eu tô lendo agora se chama A Purpose That Restores Us. Um propósito que regenera a gente. Sei lá. E tá sendo muito legal, gente. É sobre um mundo meio distópico, assim, que aconteceu uma terceira guerra mundial, que daí... aconteceu um monte de coisa, daí tem as pessoas magos, e tem os shifters, né, as pessoas que se transformam em animais, e tem os humanos, e os humanos odeiam os shifters e os magos, só que eles gostam um pouquinho mais dos shifters, então eles tratam menos mal os shifters, e eles odeiam os magos, só que eles precisam dos magos pra eles matarem certas criaturas que matam humanos em geral. Então, assim, ao mesmo tempo que eles precisam dos magos, eles são filhos da mãe com os magos. Eles, tipo assim, praticamente, tipo, escravizam os magos, assim. Abusam, gente, machucam, tudo, assim. Eles não têm liberdade pra fazer nada, eles não têm nada. Enquanto os shifters, eles já têm uma autonomia maior, eles já são mais tratados como gente, sabe assim? Enfim. E daí temos esses dois magos, o Jude e o Madeu, que eles são uma dupla porque eles são ligados por causa de um negócio aí que tem entre magos. E eles precisam do outro pra, tipo, fazer certos poderes acontecerem. Então daí, enfim, eles lutam juntos aí. Até que uma hora no time deles entra uma galera shifter, que é de uma... Eu não sei como fala, tipo... Porque, assim, o alfa desse grupo é um leão. E daí eles falam Pride, né? Mas eu acho que não é matilha. Enfim. Ai, gente, é umas coisas que eu fico vendo, enfim. E que é o Cosmo. E ele vira, tipo, o capitão... Não o capitão, mas o líder desse time agora. Pra combater essas criaturas. E, obviamente, o Jude e o Madeu é do mesmo time que eles. Só que, obviamente, o Cosmo e a galera dele são tratados muito melhor. E o Cosmo começa a gostar do Madeu. E o Madeu começa a gostar do Cosmo. Só que, assim, eles trabalham juntos, tem toda essa coisa. Então, assim, eles meio que estão aí tentando um relacionamento nas escondidas. E meio que, assim, o Cosmo, ele teve uma vida privilegiada. E o Madeu e o Jude não. Então, é muito uma coisa, assim, do Cosmo entender da onde vem o Madeu e o Jude. E entender que toda a propaganda que o governo passa sobre como eles cuidam dos seus magos e como eles dão tudo que eles podem pros magos é mentira. E ele descobre isso a partir do momento que ele conhece o Jude e o Madeu, entendeu? Então, assim, é muito interessante essa quebra de expectativa que certas comunidades têm do governo aí, né, desse universo, não é mesmo? E ao mesmo tempo, duas pessoas totalmente traumatizadas, né? O Jude e o Madeu, tentando aceitar que eles podem ter uma família, que eles podem ser alguém na vida, não é mesmo? E o Madeu também lidando com essa coisa de tipo assim, meu Deus, eu estou sendo amado? O que é isso? Porque ele só conhece o amor de irmão do Jude, né? Ele não conhece, tipo, outro tipo de amor, ele não tem essas coisas, sabe? Então, assim, o Cosmo e a Pride do Cosmo vai muito ensinar essa coisa de, tipo, pertencimento, de família, de que, assim, sim, a gente tem cicatrizes e às vezes as cicatrizes abrem, só que, assim, a gente vai estar lá pra ajudar vocês a lidarem com isso, entendeu? Então é muito bonitinho. Eles são fofos, tá, gente?
E não é um livro que é muito pesado, tá? No sentido de, tipo, na parte hot, tá, galera? Então, assim, é pra maiores de 18, mas, assim, não é tão... Não é toda hora, sabe assim? Eu acho que eles focam em coisas mais... Sabe? Então... É gostoso, é uma leitura rápida, assim, gostoso em partes, porque tem muitos traumas aí, muitas, né, enfim, cenas horrorosas nos primeiros... No primeiro livro eu acho mais... O primeiro e o segundo livro são bem pesados, esse terceiro eu tô achando mais de boa, até, mas eu também não acabei, então posso estar... Vou morder minha língua daqui a pouco, provavelmente. E é legal ver, assim, tantas pessoas, assim, sendo... Como posso dizer? Sendo aceitas e sendo, tipo, abraçadas, sabe? Então, são livros muito interessantes. Eu não tinha lido nada dessa autora antes, mas eu tô gostando dessa série. Eu acabei lendo essa série porque apareceu em recomendação da Amazon pra mim, do Kindle Unlimited. Então, assim, foi totalmente aleatório. É porque, assim, né, a Amazon vê que eu leio Turds, que eu leio Soulbound, que eu leio essas coisas, daí ela vai me recomendando essas coisas. Na mesma linha, entendeu? Found Family, Shifters, todas essas coisas aí que eu adoro. Então, assim, Found Family é aquela coisa de que você não é a sua família de sangue, mas é aquela família que você encontra, né, na vida, então... E também os Shifters, que são os que se transformam, né, os humanos que se transformam em animais, lobos, urso, tigre, leão, sei lá, todas essas coisas aí. Então eles vão me recomendando essas coisas e eu caio nesses esquemas de pirâmide, entendeu? Porque eu acho que essa série já tem 6 livros. Eu tô no terceiro ainda, entendeu? E enfim, muitos personagens também nesse livro, então assim, é difícil acompanhar às vezes, eu acho. Isso que é uma coisa que me incomoda um pouco em ficar parando e ficar muito tempo sem ler, porque daí eu vou começando a esquecer esses personagens. Mas estou adorando, estou já no 60% do livro, amando. E eu quero ler também este mangá, que eu adoro essa mangá, Kamamita. Eu já li um outro mangá, eu achei uma gracinha. E normalmente eles são super, assim, curtos, né? Volumes únicos, essas coisas. Então, assim, eu gosto assim, gente. Chega de série de, assim, 40 minutos. 40 volumes. Chega. Ninguém aguenta mais. Eu tô olhando pra você, Bleach. Eu tô olhando pra você, Fairy Tail. Eu tô olhando pra você, Jujutsu Kaisen. Eu tô olhando pra você, Haikyuu. Eu tô olhando pra você, Blue Lock, Kuroko no Basket. Tô olhando pra todos vocês. Porque, assim, tá foda, mano. Tá foda. Não posso. É por isso que eu tô tentando terminar séries. O meu objetivo esse ano é ler mais os meus físicos e terminar séries, tá? Então, assim, vamos ver se eu consigo isso, tá? É isso. Gente, eu acabei esse mangá. Que bonitinho! Sério, que fofo. Meu, juro, o Souchi e o Kento, eles são muito queridos. Basicamente, eles moram juntos, tipo num prédio meio tombado, assim, que é bem barato. Eles são vizinhos.
E eles começam a compartilhar comida, tipo, todo dia, assim. O Soichi, que é o metaleiro aqui, ele cozinha. E o Kento trabalha com criança. E eles começam uma amizade assim, só que daí, tipo assim, o Kento, ele começa a gostar do Soichi, só que, tipo assim, ele não sabe como muito bem abordar esse sentimento, assim, pro Soichi. E meio começa aí um desentendimento, essas coisas, daí a gente vai vendo desenrolar isso, entendeu? Fofo, volume único, da New Pop, da Mamita. Mamita, a autora, tá? E é isso, gente. Amei. Que leiturinha gostosa. Feliz Dia das Mães. Gente, acabei o livro. E eu tô assim, cara, teve o epílogo, teve, tipo, um time jump de 2 anos. E eu assim, mas calma, muita coisa desenvolveu nesse finalzinho do livro pra, tipo assim, ter um time jump de 2 anos. Ou seja, eles não vão me explicar um monte de coisa, porque no finalzinho do livro teve um desenvolvimento aí da situação ali, Judy, River e Kulani. E daí também teve um mini desenvolvimento em Ash e Charlie. E na Eva e no Dare. E eu tô assim, vão me deixar sem eu saber? O que vai acontecer? Vai ser... E daí deixou um gancho bom o epílogo, eu acho. Faz sentido ter demorado tanto tempo pra acontecer o que tá acontecendo aí no epílogo. Mas ao mesmo tempo eu falei assim, eles vão... E esses 2 anos? Eu quero saber os detalhes. Eu não quero saber esses time skip, entendeu? Então assim, tô puta, tô estressada. E eu vou ver se tem... Porque ele tem novelas entre cada livro, né? São 5 livros da série, esse foi o terceiro, eu acabei agora. Ou seja, só faltou o 4º e o 5º. Só que eu sei que tem novelas. Então eu vou ler, se tiver alguma novela agora, eu vou ler. Mas eu tô meio pé da vida. Tô meio pé da vida. Se eu perder esses desenvolvimentos. Ou se eles puseram pausa e daí eles vão começar a falar só depois de 2 anos. Mas daí sacanagem isso, né? O Ash e o Charlie dão um bitoquinha lá no final desse livro e ela não vai falar mais nada sobre o assunto? Eles vão demorar 2 anos pra voltar a esse assunto? Não. Eu vou surtar se fizerem isso comigo. Surtar. Eu vou surtar. Mas enfim, é isso, gente. Eu amei. Eu vou dar 4 estrelas e meia, porque eu amei. Só que, ai, gente, as cenas de luta são chatas. Eu tenho que falar. Tem muita gente envolvida. Eu não acho que a escrita é tão boa, assim, de, tipo, deixar de ser confuso, sabe, assim? Então, assim, 4,5 só por causa disso. Dependendo de como começar o 4º livro, eu vejo se eu dou 4, porque se eles me roubarem esses 2 anos de informação, aí eu vou ter que mandar mensagem pra Michelle, entendeu? Vou ter que mandar mensagem pra Michelle. Não admito. Gente, cancela o cancelamento. Acabei de ver que tem uma novela agora que vai ser sobre a história do Charlie e do Ash. E vai ter também uma novela sobre o Judy com o Kulani River, eu acho. Então, assim... Amo! Assim, é sobre isso. Eu vou ler isso agora. Isso que tá me movendo, entendeu? Ai, muito feliz. Muito bom viver. Como eu tinha deixado já meio falado no último vídeo, eu li a história do Charlie e do Ash, que é uma novela entre o 3º livro e o 4º livro, né, do Mad Accounts. E ela meio que... Porque, assim, as 2 novelas, tanto essa novela do Charlie e do Ash, quanto a novela do Kulani, River, Judy, vai se passar depois do final do 3º livro, mas antes do epílogo do 3º livro, porque no epílogo tem um time jump de 2 anos. Então, assim, nesses 2 anos teve o desenvolvimento desses 2 casais, entendeu? Então, assim, amo. Então, assim, eu já li na verdade um livro, né? Porque tem, tipo, mais de 200 páginas. O livro do Charlie e do Ash, que é A Holiday to Sustain Us. Vou deixar aqui. E, gente, é muito fofo. É muito fofo porque, assim... É narrado praticamente todo pelo Charlie, né? Que é o Shifter. E é muito fofo, assim, ele chegando à conclusão que, tipo assim, sim, eu sou aceito, porque
pela minha Pride, pelos meus amigos, só que eu nunca só aceito por quem eu quero me relacionar romanticamente, sabe? Os ex-namorados dele sempre eram muito, assim, ignorantes e muito idiotas sobre o fato dele gostar de se vestir com saia, usando maquiagem, essas coisas. E então ele, tipo assim, e ele sempre ficava assim, cara, será que nunca ninguém vai aceitar essa parte minha, sabe? Porque ele não quer perder tempo com alguém que não vai aceitar isso, né? Porque isso só vai trazer infelicidade pra ele, né? Ele fala isso até. E ele fica muito desnorteado, que assim, antes até do Ash ser da galera deles e tal, eles já trabalhavam juntos. E ele sempre falava assim com o Ash, só que ele sempre tinha a impressão que o Ash não gostava dele. E depois que ele começou a passar tempo com a Pride dele, com a equipe dele, daí o Ash se tornou parte da Pride dele e mora lá com eles, ele ficou muito assim, cara, ele é meu amigo, sabe? Tipo, eu gosto muito dele. E daí eles se beijaram lá no Natal, que ele tinha mistletoe, que é aquela plantinha que você põe em cima, daí quem tá embaixo tem que se beijar. É uma tradição aí, meio bizarra, mas enfim. E daí ele tava embaixo do mistletoe, e daí todo mundo ficou falando assim, e quem vai beijar o Charlie? E daí todo mundo ficou um silêncio constrangedor, até que o Ash levantou da mesa e falou assim, eu faço isso, já que, tipo, né, ninguém quer. Quando, na verdade, a gente sabe que o Ash tava de olho já, entendeu? Então, assim, começou nisso. E eles têm um desenvolvimento muito gostosinho como amigos, assim, porque o Charlie, ele tem um medo de assustar o Ash, né? Pô, um cara que acabou de entrar pra família dele e tal, ele não quer assustar. Ele até vai falar com o Cosmo, né, que é o alfa, né, deles. E o Cosmo fala assim, cara, vocês se resolvam, sabe? Tipo, você não tá sendo idiota ao gostar dele, sabe? Então, assim, agora você tem que ver se ele gosta de você de volta, assim. E é isso, sabe? Meio que ele começa essa coisa de ser amigo do Ash, o que ele já é. E ele começa a tentar passar mais tempo pra entender se ele realmente tem esse crush ou se é só amizade. Obviamente que é mais do que isso. E também a gente vê o lado do Ash, porque o Ash, ele é uma pessoa muito segura de si nessa parte. Só que eu acho que ele também tem medo de dar o primeiro passo. E daí eu acho que quando os dois sentem que os dois querem dar o primeiro passo, mas nenhum dos dois consegue, daí alguém dá o primeiro passo. E é muito fofo. E eles têm uma construção bonitinha, fofinha, tá? Agora, outra notícia. Eu já comecei o livro do Kulani River Jude, tá? Que se chama An Embrace to Hearten Me. Tá? E, gente, complicado. Porque, assim, é muito... Assim, eles precisam conversar. Eles precisam conversar. E quando algum decide que vai conversar com o outro, acontece alguma coisa que impede, entendeu? Porque, assim, gente, o Jude, ele gosta muito do Kulani e do River. E ele quer conversar com os dois pra tentar entender se, tipo, cara, como assim eu gosto de duas pessoas ao mesmo tempo, sabe assim? E ele também não sabe como os outros dois se sentem, porque quando ele acha que o River e o Kulani gostam dele, eles dão um passo pra trás. Então, tipo assim, ele fica meio assim. E ao mesmo tempo, a gente tem o Kulani, que acha que o Jude e o River se gostam. Então ele quer, tipo, deixar os dois à vontade, então ele tá se distanciando. Porque ele tem meio que uma questão que, tipo, anos atrás, ele acha que o River colocou ele na friend zone, entendeu? Então ele fica assim, cara, o River já me colocou na friend zone, eu tava gostando do Jude e, tipo, agora os dois estão juntos e eu não quero atrapalhar, entendeu? Então ele tá meio nessa. Só que, em contrapartida, o River tá com saudades do Kulani, e ele realmente gosta do Kulani, e ele realmente gosta do Jude. E ele tem essa aproximação maior com o Jude no momento, porque o Kulani tá, tipo, bizarramente estranho com eles. Então fica o River e o Jude achando estranhíssimo que o Kulani não quer mais ser amigo deles, não, tipo, não tá meio afastado. Sabe assim, tipo, era só parar e conversar, que tudo se resolvia? Pois é, ninguém para pra conversar. E tem uns desentendimentos no sentido... O Kulani acha que o River e o Jude estão juntos. Tipo, gato, vamos conversar? Sabe assim? Então, assim, tá tendo essa bagunça, assim.
Só que você já sabe que os três se gostam muito, sabe? Então é só uma questão de tempo, é só uma questão de alguém parar pra conversar, entendeu? Mas tá bonitinho, tá fofo. Eu tô gostando também. E eu amo que o Mads e o Cos, eles são muito shippeiros deles. Tipo, eu acho que o Cos e o Mads, eu acho que mais o Mads. Mas o Mads, ele é muito cupidinho. Ele quer muito que todo mundo seja feliz, sério. É muito fofo. E também a gente teve um desenvolvimento aí nos nossos adolescentes, Hayden e Logan. Ah, enfim. E o Logan e o Hayden, a gente vê que tem um desenvolvimento aí, porque eles têm 16 anos, mas assim, eu acho que vai desenvolver mais nos outros livros, que eles vão estar mais velhos, né? Mas você já vê que tem um crushinho entre os dois, entendeu? Então assim, vai ser fofo também. Todo mundo feliz nessa Pride, né? Ninguém solteiro. Com mais update da minha leitura, eu terminei o livro do trisalzinho, do Jude, Kulani e River. E assim, gente, foi legal. Eu gosto do casal. Mas, assim, tanto esse quanto o outro livro, né, do Charlie e do Ash, foi totalmente apenas o casal. Tipo, que eu tava prestando atenção. O resto, não tava nem aí, confesso. Já comecei a ler o quarto livro. Ele tá bem tenso, mas eu confesso que eu sinto que, como tem muito personagem, e até eu consigo criar um vínculo com alguns, assim, não é um vínculo tão profundo, assim, sabe? Então eu meio... Acontece umas coisas que eu meio não ligo, entendeu? Tipo assim, nossa, que foda isso, eles estão lutando contra isso, eles estão lutando pra, tipo... libertar o povo Mad, né? Tipo, dos magos, essas coisas. Tipo, porra, mó legal. Só que ela escreve de um jeito, a autora, que assim... Deveria ser muito mais emocionante, assim, pra mim, essas cenas, do que, tipo, foi, sabe assim? E daí eu me sinto meio mal até, sabe? Porque tá lá, eles assim, meu Deus, a gente finalmente vai conseguir se libertar. E eles estão fazendo, tipo, ataques simultâneos em lugares, em compounds diferentes, onde vivem Mads, né? Então eles estão indo lá nesses lugares pra, tipo, libertar essas pessoas. E eu tô, tipo, assim... sabe? Não sei, eu percebo que ao mesmo tempo que eu gosto dos personagens, eu não tenho um vínculo tão profundo com eles, sabe? Tipo, a autora não conseguiu me passar isso. Então, pra mim, tipo... eu sei, tudo eu comparo a Thirds. Desculpa, Malena, tá? Mas, cara, Thirds, no primeiro livro, eu já tava morrendo por todos os personagens, quase. E daí, nesse, eu já tô, tipo assim, no quarto livro, várias novelas depois, e eu ainda tô, tipo, gosto deles, mas assim... Sabe? Então é isso, por enquanto, o update. Não sei se vou conseguir ler muito hoje, mas... Eu acho que eu vou voltar aqui quando eu terminar o quarto livro, tá? Não sei. Eu retiro o que eu disse sobre não me importar, porque acabou de ter uma cena horrorosa. E eu tava tipo assim, eles não vão fazer isso, eles não vão fazer isso, eles não vão fazer isso, e eles fizeram isso. Então assim... Meu Deus, gente! Meu Deus do céu, como eu odeio o governo! Em todos os livros que eu leio, quando tem um governo filho da puta, é sempre muito, cara. Nossa, eu fiquei meio em choque. Tipo... Sabe aquele momento que o personagem principal meio que perde a esperança das coisas estarem boas? Meio que foi esse momento. Eu também tô perdendo minhas esperanças. Mas assim, eu sei que no final vai estar tudo bem, sabe? Mas assim, muita coisa está acontecendo com pessoas que não mereciam. E é sempre muito triste ver isso. Eu literalmente fiquei shooked. Eu fiquei assim, shooked. Gente, eu sou muito contraditória. Porque assim... Eu
digo que nessa série, às vezes, eu fico meio entediada nas cenas de ação, mas agora que tá tendo a guerra, que é muito mais dramático e muito mais, assim... Meu, eles sendo separados, sei lá o quê, e daí, tipo, cada um tá numa parte aí, de onde eles têm que, tipo, libertar a galera e tal. As coisas estão mais intensas, entendeu? Então, assim, tá melhor, entendeu? Mas, no geral, eu sei que ainda falta uma novela e um livro. No geral, essa é uma série que eu acho que ela tem muito potencial, só que não explorou direito. Eu acho que faltou algo, sabe assim? Faltou algo muito importante nela que não dá aquele sentimento de, tipo, é agora ou nunca, sabe assim? Tipo, não... Tipo, eu fico emocionada, eu fico, assim, entretida, mas, assim, não dá aquela coisa de, tipo, meu Deus, a minha família, sabe assim? Não dá. E tá tudo bem, sabe? Tipo, tá sendo uma leitura gostosinha. E é isso, tá? Eu já tô no, acho que 80% do quarto livro. Então, provavelmente vou acabar hoje. Então, é isso. Acabei o quarto livro, tá? Foi interessante, porque assim, o livro 3 teve duas cenas bem importantes, assim, intensas, que foi, tipo, o Jude e o Mads, em duas ocasiões diferentes, quase morrendo, né? E daí foi intenso, foi, né? Só que daí faltava alguma coisa, entendeu? Ainda falta alguma coisa. E daí, nesse quarto livro, tiveram momentos, porque agora a batalha realmente importante começou, né? Que é agora eles indo contra o governo e, meu, tacando fogo em tudo pra, tipo assim, meu, se você não vai dar direitos iguais pros shifters e pros mags, assim como você dá pros humanos, então não dá pra ter uma conversa, entendeu? Não dá. Então daí meio que, tipo, começou a grande guerra, né? Que eles meio foram... Enfim, chegou um ponto que, assim, não dava mais pra eles abaixarem a cabeça, entendeu? E então a gente teve muitas, tipo assim, acho que teve umas duas cenas muito boas também, depois que já começou. E assim, eu consegui, eu acho que entender um pouco melhor essas partes da guerra do que as batalhas que teve nos outros livros, assim, as missões que eles iam, né, essas coisas. Mas mesmo assim, faltou alguma coisa. Eu vou continuar a dar 3,5. As novelas eu tô dando 4, só porque, assim, o foco das novelas é ser fofa e só o romance é o que importa, entendeu? Então, assim, 4. Mas os livros, por enquanto, o 3 e o 4 foram 3,5, entendeu? Agora a gente tem a... daí agora já teve, tipo assim, eles voltando pra terra deles, né? De tipo, porque eles tiveram que sair de lá quando tava tendo a guerra pra ir pra a área que era segura. E daí agora eles conseguiram voltar. E daí eles estão, assim, reerguendo a casa deles, essas coisas. E eu tô curiosa porque apareceu muito um último livro. E eu sei que tem coisa ainda pra lidar, né? Tem a promessa que o Jude tem que cumprir. Que eu estou doida pra ver ele cumprir essa promessa. E toda a coisa com as bruxas, né? Que não se resolveu ainda. A coisa com o governo, as leis, eles tendo direitos básicos de sobrevivência, de humanidade, isso resolveu, entendeu? Mas assim, a parte das bruxas que querem eles, por alguma razão, não se resolveu. Então acho que vai ser isso o foco do último livro. Só que teve uma vibe meio último livro de série essa, sabe? Porque acaba com eles, se reencontrando todo mundo da Pride, do grupo deles. E daí eles reerguendo a casa que tava destruída. E tananã, porque eles ficaram 7 meses longe da casa, essas coisas. E daí, agora vai ter o livro que vai falar sobre o Logan e o Hayden. Que óbvio que ia ser eles, o casalzinho lá. Espero que não seja miscommunication, falta de comunicação agora eles, mas enfim. Porque, o do Jude, River, do Clone foi legal, só que assim, gente, ia resolver se eles só sentassem e conversassem. Não tinha mais nada pra, tipo, atrapalhando eles. Era só isso. Mas enfim. E daí eu vou ler esse, daí ler o último e acabou. Acabou. Daí eu me livrei dessa série. Nossa, gente, finalmente, assim, eu vou tirar uma das 1000 séries que eu tô lendo da minha lista. Então, assim... acreditem em mim.
Hayden. E, gente, ele foi muito fofo, eu gostei. Eu acho que, assim, era também uma questão de parar e conversar, mas eu achei muito fofo que o Hayden, ele já, tipo, ele é muito iluminado no sentido de, tipo assim, quando ele percebe que vai além da amizade o que ele sente pelo Logan, ele já dá um basta no relacionamento que ele tava com a Jessa. E ele já, tipo assim, bora trabalhar nesse crush aí que eu tô, entendeu? Só que ele não sabe que o Logan é apaixonado por ele desde, tipo, que eles são, sei lá, 15, 16 anos, entendeu? Agora eles têm uns 18, 19, tá? Não, acho que eles têm uns 19, 20, por aí, é. E ele meio que chama o Logan pra sair. Só que o Logan fala, ok. Só que assim, na cabeça do Hayden, é um date, é um encontro. Só que na cabeça do Logan é tipo assim, ok, ele tá mais grudento ultimamente, essas coisas, mas ele é uma pessoa assim, ele sempre foi comigo. Então ele não acha nada estranho, ele acha que é só um bora passar um tempo juntos. Só que assim, gente, é um jantar com, tipo assim, patinação no gelo, essas coisas. E o Logan fica assim, por que que ele fica beijando a minha cabeça e, tipo, sendo fofo? Eu não vou aguentar, sabe assim? Porque o Logan acha que o Hayden só gosta dele como amigo, né? E daí é muito engraçado, porque você vê a narração tanto do Hayden e do Logan, e daí é tipo assim, o Hayden tá muito assim, ai, eu tô tão apaixonadinho por ele, tão feliz que ele quer sair comigo, que ele saiu, que a gente tá saindo, tal. Porque, meu, eles ficam saindo várias vezes, sabe? E o Logan tá tipo assim, meu Deus, eu não aguento mais isso. Eu amo o que ele tá fazendo comigo, mas ele não gosta de mim. E daí eles estão muito nisso, e daí chega uma hora que assim, o Logan chega e fala, mano, o que tá acontecendo? Sabe assim? E daí o Hayden fala assim, hã? E daí eles têm uma conversa, daí o Hayden, mas a gente tá namorando já faz algumas semanas. E o Logan, oi? Sabe? Então eu achei muito legal essa parte. Eu acho que, tipo assim, eu acho que a construção desse casal, eu acho que é a minha favorita por enquanto. Porque eu achei engraçado isso, que eles estão namorando, mas um deles não sabe que tá namorando, sabe? E é bem rápido, assim, como desenvolve, né? Uma coisa que eu fiquei irritada nessa novela, assim, eu tô em 95%, gente, já acabei praticamente, tá? Não vai mudar muita coisa. O Mads, cara, o Mads tá muito chato. Ele fica ignorando eles depois que, tipo, ele descobre que os dois fizeram a cerimônia de, tipo, tying, né? Que é quando você... Porque, assim, o Hayden é um shifter, né? E o Logan é um mago, né? Então, tipo assim, o Hayden, ele tem esse negócio do tying, né? Que é meio você fazer uma cerimônia pra, tipo assim, você é o meu mate, sabe? Você é o amor da minha vida. E eles fizeram escondidos de todo mundo da Pride deles lá, da matilha. Eu não sei como fala Pride em português. E daí o Mads descobriu, depois de um puta acidente que ferrou com o Logan, tá? O Logan tá tendo que fazer fisioterapia, porque ele tá com o braço zoado. Talvez vai perder movimentos em alguns dedos, enfim. Tá com queimadura na cara, enfim, tá, assim, horroroso, já tá sensível. E ainda o Mads não tá falando com ele, que é como se fosse um irmão mais velho, assim, pra ele um pai, sabe? E porque ele tá, tipo assim, mano, vocês não me contaram que vocês fizeram essa cerimônia. E daí, tipo, o Hayden tá puto, porque ele vê que o Logan tá muito chateado com a situação do Mads não tá falando com ele. E nem com ele, né? Tipo, não tá falando nem com o Hayden, nem com o Logan. E assim, o Hayden, se fosse pra, tipo assim, é porque ele não tá falando comigo, blá, 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 ele meio que foda-se. Só que ele tá vendo quanto o Logan... Não foda-se, porque, né, é um pai pra ele também, né? Mas assim, quando ele viu que o Logan tá muito mal com isso, é aí que ele resolve, Mads, bora conversar. E daí o Mads fica mal, assim, de tipo, cara, eu não tô abandonando vocês, eu só sou meio teimoso, eu só tava chateado, mas assim, não é que eu não gosto mais de vocês. E daí o Hayden fala, então, Logan meio que sente como se você tivesse tipo, disowning him, né? Que, tipo, você deserdando ele, sabe? E daí o Mads fica muito mal. E eu fico assim, cara, mas assim, ele quem acha procura, entendeu? Então eu fiquei meio irritada com o Mads aí nessa parte, nessa toda essa... em como ele lida, né? Porque eu acho que o Mads, ele tem uma relação muito bizarra. Cara, ele é o único, ele e o Cos, que são os protagonistas da série. Eles estão juntos há mais de 3 anos. Eles são os únicos que não fizeram ainda a tying ceremony, a cerimônia de tying.
Então ele tem questões com isso. Então, assim, o Hayden e o Logan queriam decidir coisas pelo relacionamento deles sozinho, porque é relacionamento deles, cabe a eles, não é mesmo? É rápido? É, mas é o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. E tá tudo bem, tá tudo bem. Então é isso. Mas achei muito bonitinho. Mal posso esperar pra acabar essa série. Eu tô muito pronta pra dar um ponto final nessa série. Porque eu já tô começando a, tipo assim, cara... Todo livro que eu tô lendo agora é, tipo, falta alguma coisa, falta alguma coisa. Tem uma hora que chega, sabe? Então, assim, vai acabar ótimo. Eu vou gravar isso aqui porque eu acho legal gravar. Porque faz tempo que eu não compro livro. Então, assim, eu comprei, acho que uns 4 livros nessa Book Day, sei lá, nessa promoção da Amazon aí, não sei. E já chegaram 2. E eu não lembro qual que chegou. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Para a minha legião de espectadores. Esse aqui eu quero muito ler. Eu quero muito conhecer as coisas dessa escritora, da Kennedy Ryan. Porque, mano, é romance e... É romance. Eu preciso explicar mais. E ela é muito querida no Instagram. Então eu quero muito ler. Ele tava na promoção, eu acho, mas... Não uma mega promoção, mas tava numa promoção boa. E esse aqui também, eu acho. Assim, eu comprei porque tinha um valor considerável. Yes! Comprei esse aqui porque eu amei esse livro. No meu vídeo de literatura de cura, eu li o primeiro livro. E daí esse aqui é meio que uma continuação agora, eu acho. Que é Uma Noite na Livraria Morizaki. Então eu estou bem animada. E acho que veio todos que eu comprei. Ah, que ótimo. E o Complô de Casamento, que é da Christina Forrest. Eu amei Um Favorzinho do Vizinho. Foi, tipo assim, um dos meus livros favoritos de 2023, eu acho. 2023. E ela lançou esse aqui, que é o segundo. E eu sei que já vai lançar o terceiro, que é das 3 irmãs, né? Então, muito animada. Ai, gente, olha essas capas, que linda, né? E este aqui, porque eu gostei muito... do A Minha Guarda-Costas, alguma coisa assim, da Catherine Center. E daí eu falei, nossa, tá na promoção esse aqui, que é o Lá Estranho. E eu falei, por que não? Eu gostei do Guarda-Costas, então bora ler esse aqui, que é romance também. Então, assim, foram escolhas que são livros que eu quero muito ler. Então... É isso. Gente... Finalmente acabei essa série do Magia Counts. Assim, esse último livro, eu acho que teve muito lenga-lenga, muita embromação, muita... Nem sei explicar, porque assim, eu acho que era um livro que faltava só resolver um negócio, que era acabar com o Anderson e a maga lá do Red Cloud, que é as bruxas lá, né? E eles ficaram enrolando, sendo que, assim, podia ter acrescentado mais umas 100 páginas no livro anterior e ter terminado tudo lá, sabe, assim? Não sinto que tinha uma necessidade pra esse último livro, assim, porque eu acho que, assim, a parte do Cosmo com o Mads, que era o foco, não teve tanto desenvolvimento, assim, sabe? Foi mais do mesmo. E ok, eles tiveram finalmente, depois de 5 anos juntos, eles fizeram lá a cerimônia, né, de, tipo, atar as almas juntos e tal, né? Só que, assim, podia ter feito, sabe assim, podia ter condensado tudo no anterior, acrescentado um pouco mais de página e acrescentado tudo no anterior. E é aquela coisa de, tipo, eles vão no lugar, o Anderson não tá lá. Iam no lugar de novo, não tava lá. Iam de novo no lugar, não tava lá. Então, assim, ficou nessa repetição umas 3 vezes, acho. E essa brincadeira aí, sabe? Sim, teve momentos intensos e tal, mas, assim... Gente, eu tava exausta. Exausta, tipo assim... Não foi legal esse último livro, tava muito chatinho. E daí ainda teve mais um time skip, porque nessa série já teve um time skip de 2 anos. Daí agora teve mais um de 9 no final, que daí mostra meio que, tipo... depois o que aconteceu com todo mundo, tananã. Só que daí foi uma bomba de informação de novo, sabe assim? Porque daí acrescentaram mais personagem nesse, tipo, epílogo, sabe? Então, assim... Bagunça. Teve uma hora que eu falei assim, meu Deus, o Cosmo, qualquer pessoa que tá andando na frente dele, ele chama pra ser da matilha deles.
Tipo, deixou de ser uma coisa meio que especial, me deu a impressão, sabe, assim? Então, assim, mano, juro, tinha uma pessoa ali bobeando sozinha, o Cosmo quer fazer parte da minha Pride? Quer ser família? Sabe? Então, assim, ficou chato. Ficou chato. Eu acho que eu vou dar, tipo, 2,5, 2,5, porque, assim, foi chato. Foi um livro chato. Eu não me importei, porque, assim, eu gostava muito dos outros casais. Eu gosto, assim, deles, mas eles também não tiveram muita ênfase, sabe? Até introduzi um outro casal que eu fiquei assim, nossa, mais um casal. Sabe assim? Mais, e podia ter sido menos. Enfim, eu vou terminar esse vlog aqui. Porque vai ser isso. Agora eu vou pensar o que eu vou ler. Mas não sei. Beijos.